Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clareia e nesse vídeo nós vamos falar sobre um rei que teve um destino certo com uma profecia rápida e certeira do profeta Daniel. Essa história se passa na região do Crescente Fértil, na Babilônia, e é a história de um rei que governava em regime de corregência com o seu pai. O nome dele era Belsazar, da dinastia de Nabucodonosor, o grande imperador da Babilônia, e havia conquistado Judá. E esse Belsazar era o filho mais velho de Nabonido, e por isso, quando seu pai teve que se ausentar por 10 anos, foi ele quem assumiu o governo do reino. E aconteceu que, certa vez, Belsazar deu um banquete para 1000 dos seus nobres. E eles começaram a beber. E a palavra diz que eles beberam muito vinho. Quanto ele bebia, ele ordenou que trouxessem os utensílios que haviam sido trazidos do templo de Jerusalém, do templo do Senhor, por Nabucodonosor, na época da conquista. Isso porque ele queria beber nessas taças. E não só ele bebeu, mas também as suas mulheres, as suas concubinas. E a palavra diz que enquanto eles bebiam, eles também louvavam aos deuses deles. Deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Apareceram no meio daquele banquete dedos de mãos humanas. E esses dedos começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do Palácio Real. E o rei observava a mão enquanto ela escrevia. E ele começou a ficar pálido. E ele ficou tão assustado, mas tão assustado, que os joelhos batiam um no outro e as pernas dele vacilavam. E aos gritos ele mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Lembrando que o primeiro no reino era o seu pai, o segundo era ele mesmo, e aí quem adivinhasse o que dizia naquela inscrição seria o terceiro no reino. Todos os sábios vieram, mas não conseguiram ler o que estava escrito ali na inscrição e nem conseguiam dizer ao rei o seu significado. Quando ele percebeu que ninguém conseguia interpretar aquilo, aí ele ficou mais assustado ainda e os nobres estavam alarmados. A rainha mãe entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. E ela continuou dizendo: Nabucodonosor havia nomeado esse homem como chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. E esse homem, a quem Nabucodonosor chamava de Belsazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. E ela aconselhou: mande chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. E é dito que Daniel foi levado à presença do rei. E aí ele contou o que havia acontecido, que trouxeram sábios e encantadores à presença dele, mas que ninguém havia conseguido dizer o significado daquela inscrição. E o rei continuou dizendo que se ele conseguisse fazer isso, ele receberia aqueles presentes que ele já havia mencionado. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as suas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. E olha o que Daniel continua dizendo: ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. E a quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. E quem queria humilhar, humilhava. No entanto,
quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto. E aqui Daniel relata o que havia acontecido com o predecessor de Belsazar, que um dia, por conta do orgulho dele, da arrogância, ele foi deposto do trono real e despojado da glória que ele tinha. E aqui Daniel relata como Nabucodonosor chegou ao ponto de viver como um animal, comer como um animal e até ficar ao relento. As suas unhas e cabelos ficaram bem compridos e ele não podia mais viver entre as pessoas. Como está escrito, ele foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver como jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu. Isso tudo até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. E o profeta Daniel continua. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Diz que além de tudo isso, eles ainda louvaram os deuses feitos por mãos humanas, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. E olha o que ele diz: mas não glorificaste a Deus, que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. E ele continua dizendo que foi por esse motivo que Deus enviou aquela mão, que escreveu as palavras Mene, Mene, Tekel, Parsim. E Mene significa: Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então o rei ordenou que entregassem aqueles presentes a Daniel e o proclamaram terceiro em importância no governo. E a Bíblia diz, e a história conta, que naquela mesma noite houve uma invasão. Belsazar acabou executado e Dario, o rei Medo, conquistou a Babilônia e passou a governá-la. E essa é a história de uma das profecias que se cumpriram de uma forma mais rápida em toda a palavra. Esse é o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como a minha gostou. E lembrem-se de compartilhar, se inscrever no canal e dar o like. Muito obrigada por ficar até aqui e até o próximo vídeo. Vai lá, bagunceira. Fala oi, fala tchau, pelo menos. Você bagunçou o tempo todo, agora fica brava.